TVC, a TV do Correio da Manhã. Vai estar no senhor. É o senhor, Sr. Gama. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, mais uma vez, com alegria, com satisfação, porque quando se tem convicção a respeito daquilo que a gente segue e acredita, e pode tranquilamente enfrentar a razão, o próprio Kardec já dizia, né? Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Aqui estamos de novo, levando a doutrina espírita e a sua explicação racional a todos. Doutrina que é diferente de tudo, porque para a doutrina espírita, não é só os que são espíritas que estarão melhor na concepção popular, dizer, que se salvam. Não. Qualquer pessoa está nessa condição desde que ame a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo, que faça caridade e também exerça o perdão quando necessário. Onde é que está escrito? Na pergunta 939 de O Livro dos Espíritos. Por isso, com alegria, tudo bem, vai que me deu. Graças a Deus, tudo bem. E o senhor, está bem? Tudo na paz de Deus. Você pode ler então essa parte inicial nossa? Isso. Porque é sempre uma rotina, uma informação aos nossos amigos telespectadores, então Perfeito. Vamos em frente. Olá, pessoal, é uma satisfação novamente estar diante de todos, tá certo? Já está bem friozinho aqui em Petrópolis, principalmente nessa manhã, o céu está limpo, lindíssimo, azul, mas estamos aqui para justamente levar a todos vocês uma coisa boa, tá certo? O programa Enfoque Espírita é aos sábados às 7h30 da manhã, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e também às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser visto o programa Enfoque Espírita pela internet www.tvc16.com. Também pelo Facebook. É só vocês acessarem lá em cima escrevendo TVC Correio da Manhã. E também no Instagram, TVC Correio da Manhã. Mas o interessante é que toda a programação deste canal, TVC Correio da Manhã, é veiculado também em outras cidades, tá certo? Como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios que vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Então passemos agora a nossa leitura do livro Palavras de Vida Eterna, vinda de Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, nós estamos agora no capítulo 11, não é isso, seu Gama? Nós estamos neste capítulo 11, e ele parece até que veio ao meu encontro. Por quê? Porque ele fala na ajuda também, nós. Sei. E eu, por razões de doença em casa, estou há 1 ano praticamente preso, não por mim, mas por doença de membro da família. Então estou impedido de sair para estar ali. Sou o único que tem dos filhos, os filhos estão todos longe. Apesar dos nossos 65 anos de casados, então estou preso, escravo, não posso ir à casa espírita, não dá tempo de eu fazer distribuição de alimentos ou qualquer coisa, e isso realmente, como contrariou toda a minha vida sempre, isso é um problema difícil. Mas vamos lá em frente. Então tá certo. Olha, no capítulo 11, tá, deste livro que eu acabei de citar, o título é Ajudemos Também. Abre aspas. Ele respondeu e disse: dai-lhes vós de comer. Fecha aspas. Isso encontra-se na Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 37. Diz o seguinte: em muitas ocasiões propomos
a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam devotados e operosos, contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar para nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos ainda que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Interessante, seu Gama, quando nós lemos essas mensagens, nós vemos que a espiritualidade, a pedido de Jesus, vem sempre nos solicitando que passemos adiante essas coisas maravilhosas de ajuda ao próximo. Porque lá em Pedro, nós vemos o seguinte: antes de vir a mim, vá até o seu inimigo e acerte as contas com ele. Por que, seu Gama? O senhor tem ideia? Por aí você vê que a pergunta 982 de O Livro dos Espíritos tem uma resposta sábia. Tem que ser amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Tem que aprender a fazer a caridade, certo, fundamental, e exercer o perdão. Isto. Sem isso, se você mantém inimizades, você não é cristão. Entendeu? Por mais luxuosa que seja a sua igreja, o seu templo, a sua casa, até mesmo que sejam vastos os seus compromissos, mas se você não traduz aquilo no seu movimento pessoal do dia a dia, sua família e a sociedade onde vive, e sendo reconhecido como tal, você deixa ainda longe digamos, do dever cristão essencialmente. Pois é, seu Gama. Nós estávamos outro dia conversando, uma pessoa, quando eu fui fazer compras, e ela me disse: olha que coisa interessante que vocês falam no programa. E um dia você disse que vá ao teu inimigo e acerte as contas. E ela me perguntou, por quê? Foi a pergunta que eu lhe disse. Sabe qual foi a resposta dessa senhora, seu Gama?
ela me disse o seguinte: porque nós vamos encontrar o Cristo também com essa outra pessoa. É. Porque Deus faz chover em cima dos justos e injustos. É a misericórdia divina. Se nós formos ao encontro do nosso inimigo, nós vamos encontrar lá quem? Também Jesus o abençoando. Porque ele está no nível evolutivo que lhe compete. Então você podia, eu posso sugerir uma coisa? Sim. Faça um artigo de uma folha somente, Aham. tá? Usando tamanho 14, Aham. faça um artigo de uma folha que eu vou colocar em público com o meu nome. Tá Porque certo. está correspondendo a algo que também conheço uma pessoa com a qual está acontecendo exatamente isso. Ele chega a ter a ousadia de dizer, eu acho que as coisas estão dando tão certo que é porque eu tenho ajudado tantas pessoas. Entendeu? E ele está fazendo isso pessoalmente, de Isso. forma expressiva de chamar a atenção da sociedade em que ele vive. Que bom, que bom. Ele está indo em encontro a outras pessoas. Exato. Como Isso é não muito tem um vasto conhecimento espírita, ele está achando que a espiritualidade está ajudando especialmente ele. a ele. Não. Tá certo, sim. Então vamos lá para as uniões antipáticas. Exato. É a 939. Isso. Eu leio a pergunta, você faz o comentário, Ok. depois eu acrescento Aham. alguma coisa, caso exista ainda alguma possibilidade. Certo. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição? E que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão. Como é que, além disso, a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Olha a resposta, gente, que coisa interessante. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira. Olha que coisa interessante. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Importante, cumpre não se esqueça de que o espírito, quem ama, e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Seu Gama, olha que coisa interessante, eu vou repetir. Cumpre não esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Essa resposta é complexa, ainda tem um pedaço importante, mas muito importante. O interessante aí foi o exemplo que o senhor deu aí agora. Encaixa perfeitamente. Exato, é uma coisa impressionante. Essa pessoa é absoluta realidade, de tal forma que está chamando a atenção da sociedade em que ele vive. Exato. E ele está muito feliz, o que a esposa não entende, acha que é exagero dele. Ainda é o problema da ilusão material, Exatamente. mas ele já alcançou alguma coisa que poderá atingir o espiritual. Já modificou muito. Então nós vemos o seguinte, continuando. Duas espécies há de afeição, a do corpo e da alma, acontecendo com frequência tomar-se pela outra, quando,
pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. O que é muito comum. As pessoas são atraídas exclusivamente pelo corpo, pelo sexo, às vezes, ou até mesmo por recursos materiais. Não, aquilo tudo se resolve. E depois é que se percebe que não se toleram, não se suportam. Ficam aguardando o momento de se separar. Exato. Por isso que a necessidade da gente se unir um aos outros, não fazer a nossa evolução social isolada. Veja só, olha que exemplo maravilhoso. Antigamente, a igreja, que nós respeitamos profundamente, a igreja, ela aceitava tranquilamente determinadas atitudes que hoje não aceitam. Por exemplo, formavam-se entidades religiosas nas quais havia uma situação muito curiosa a ser apresentada. Elas viviam rezando e trabalhando. Mas trabalhando o quê? Na manutenção delas ali. Sim. Porém, elas não tinham trabalho para ganhar dinheiro. Quando estavam com fome, tocava o sino e o povo atendia levando comida para elas. Como elas rezavam muito por aqueles que podiam, então aquilo teoricamente tinha valor. Mas depois vieram então ensinamentos superiores dizendo que não. O próprio Robinson Crusoe, quando viveu sozinho na ilha, só ficou feliz da vida quando encontrou um selvagem, né? É o Sexta-feira, né? Isso, Sexta-feira. Ele deu o nome de Sexta-feira. Exatamente, pela felicidade que ele encontrou. Por quê? O atual Papa, com toda certeza e perfeição, ele declarou, não, só daqui para frente a igreja não pode aceitar esse princípio. Aceitou até aqui porque era princípio aceito assim, mas verificou que o correto é a gente estar ligado a terceiros. Perfeito. Portanto, viver em sociedade é muito importante. Isolado, não. Quem vive isolado acaba doente da mente. E, no entanto, nós temos no nossa Terra, no planeta Terra, muitas pessoas riquíssimas que se isolam em ilhas, dominando vários países através de bolsa de valores, e sem fazer nenhum bem a ninguém. E se acham felizes que vão deixar a família cheia de dinheiro. Quanta falta de dinheiro. É briga na certa, não é isso, seu Gama? Então vamos completar. 940, não é isso? Não, ainda falamos duas espécies. Você já falou? Isso, nós já falamos isso. Já? Não constitui igualmente fonte de sabores, tanto mais amargo quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos. Então, a resposta é a seguinte, pessoal. Amaríssimos com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente, buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Então, nós estamos falando aqui especificamente do divórcio, né, seu Gama? Não é só do divórcio, estamos falando também daquelas pessoas que fazem do casamento um objetivo de tornar a sua vida mais tranquila, está equilibrada, casamento rico. Né? A pessoa não casa por amor, mas por riqueza. Esse é um aspecto, sem ser objetivo, está mostrando que esse é o pensamento. Isso. Que a doutrina espírita e a religião em geral não adota. Certo. Eu pediria uma gentileza, seu Gama, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Então vamos lá. Tá certo? Vamos fazer um primeiro intervalo, pessoal, e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Enquanto isso,
lá, abre. Vermelha. Olá, pessoal. Voltando ao segundo bloco do programa Enfoque Espíritos, nós estamos exatamente na quarta parte, tá certo? Falando sobre uniões antipáticas. Estamos na pergunta 940. Nós já lemos elas e vamos falar sobre o divórcio, tá certo? Mas antes, seu Gama, eu gostaria que o senhor, nós retrocedêssemos à pergunta 695, que fala do casamento e do celibato. Não Tá prefere certo? essa pergunta 697, que é parente, né? Está aí do lado. Exatamente, podemos ir. Podemos ler as três, entendeu? Exato. Vamos lá, então. Então dá licença que isso aqui não foi desligado. É. Eu confesso que... Então, pessoal, a 697 diz o seguinte: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Olha que coisa interessante a resposta. É uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, aí nós vemos uma união e o resgate, tá certo? Que nos diz da indissolubilidade do casamento. É lógico que a espiritualidade nos diz o seguinte: eles sempre colocam que numa união estável, eles sempre optam para que os dois fiquem juntos. Tem desavença? Tem. Mas eles preferem que fiquem ali para que haja o resgate. Quando chegar um ponto de entrar as vias de fato, aí fala assim, não, quando há briga de tapas, vamos supor assim, ou de palavras ásperas, é melhor que se separe. Para não causar um dano maior, não é isso, seu Gama? É interessante que Kardec colocou na parte terceira, que já ficou para trás, Isto. Há muito para trás, nós estamos a primeira, a quarta, estamos agora na quarta. Obstáculos à reprodução. Entre obstáculos à reprodução, ele colocou casamento e celibato. Ele fala primeiro, é importante que o casamento é um progresso na marcha da humanidade, e a abolição do casamento, como muitos falam, simplesmente vai viver junto, aquela coisa toda, é uma regressão à vida dos animais. Os animais fazem isso, mas nós não podemos fazer, nem devemos. Com certeza que não. Então, Kardec coloca aqui, ele mesmo, como nota da pergunta 696, ele diz: a abolição do casamento seria, portanto, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Há animais que têm uniões constantes, morrem até o final e não se casam, mesmo aves, tá? Vão até o final. Bom, você falou da pergunta 697, não é isso? Isso. Falou da 698? Não. Então leia, vamos comentá-la rapidamente. Okay. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Isso foi criado por terceiros. Não, os que assim vivem por egoísmo desagrada a Deus e enganam o mundo. É por isso que eu citei aqui, não foi por acaso. Exato. Entendeu? O fato de que hoje em dia nem a igreja admite mais. Ela não quer, não estou aqui citando, eu respeito a todas as religiões. Um exemplo, voltou atrás e disse, não, as pessoas têm que trabalhar, viver para o mundo. Não é viver isolado. A gente só encontra a felicidade fazendo felizes os nossos irmãos. Os outros, se você reza, por mais que a sua reza seja boa, a sua intenção seja boa, não tem o mesmo efeito de você viver em sociedade, porque além de você viver a sua vida, você tem que ser modelo de exemplo para a sociedade. Então, esses três são muito importantes a gente relembrar, tá? E as pessoas, então, se lembram que viver voluntariamente isolado não é uma boa. Socialmente falando disso, né? Bom, voltamos então lá? A 940, não é isso? Letra vamos A. voltar, 940. Eu vou ler a pergunta, por favor. Então vamos lá. Letra A da pergunta.
Mas é bom que a gente toque no assunto como nós falamos, para você ver o seguinte, a doutrina espírita, desde o princípio, não admite essa história de viver isoladamente. Não, com Tá? certeza que não. Pelo Tá certo. contrário, é insocialmente socialmente que a gente se aprende. Mas nesse caso, diz a pergunta 940 na letra A, não há quase sempre uma vítima inocente? Olha a resposta interessantíssima. E para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Olha que coisa interessante. Pois é bastante interessante todo esse trecho. E você vê que isso aqui é colocado justamente depois da citação das leis morais, Isso. para que a gente perceba que as leis morais são fundamentais para a nossa evolução. Então, às vezes eu sempre fiquei perplexo de pessoas muito vinculadas a esta ou aquela religião, no entanto, no seu comportamento em relação a terceiros, eram reconhecidamente, digamos assim, lamentáveis. Uhum. E socialmente se aceita, né? Porque não Isso. tem jeito, tem que respeitar. Uhum. Mas a gente não consegue entender como pessoas que vivem voltados para ajuda ao próximo, procedam, no entanto, em relação à sua vida íntima de uma forma bem diferente. Né? Lamentavelmente. Mas o interessante disso tudo, né, seu Gama? Olha como é que uma coisa puxa a outra. Veja, do momento em que você está ajudando ao próximo, você não está pensando em bobagem, em fazer mal aos outros ou ter outros maus pensamentos. Você tem uma terapia ocupacional utilizando o que você tem de bom em favor do próximo. Claro. É importantíssimo isso. Por isso esse capítulo parece uma coisa acrescentada depois das leis morais, que tem muito de moral, mas aí já são circunstâncias diversas, seriam inúmeras as leis. E assim procurou Deus fazer com que fosse tudo colocado de forma que a gente visse a verdade. Isso. Por exemplo, agora nós vamos encarar o título Temor da Morte. Temor da Morte. Eu me lembro, porque eu conheço bem, até acho muito curioso, mas eu não pude trazer esse livro. Por quê? Porque apressadamente eu coloquei no lugar e depois, na hora de apanhar, eu esqueci ele lá. Mas é um livro do irmão X, tem um título interessante. Treino para a Morte. Treino para a Morte. Eu prometo trazê-lo aqui, se Deus quiser, no próximo encontro. Mas nós vamos falar do temor da morte. E ele então nos diz assim, treino para a morte. O que você deve fazer quando a morte estiver perto? Você diz assim, mas como? Isso acontece? Você acha, seu Gama? Tem muita gente que encontra a morte perto. Quantas vezes eu já ouvi isso? E já vi isso acontecer. Basta encontrar uma pessoa quando ela está com câncer, a gente pensa lá, coitada, quando é que ela vai morrer? Não é assim? É mais ou menos isso. Então a gente fica pensando o seguinte, que há pessoas que se suicidam porque têm medo da morte. Isso é muito interessante. Aliás, né, seu Gama? Nós já fazemos esse treino para a morte todo dia. Aí vocês dizem assim, como? Claro, pessoal, nós não vamos dormir? É exatamente mais ou menos isso. Você dorme e se encontra num outro lado. Como nós estamos. Nós dormimos, deixamos o nosso corpo físico e vamos para um outro plano. Vamos para o mundo espiritual. Não se lembra, por que não? Graças a Deus, a gente não penetra isso com tanta facilidade. Alguns sonhos realmente deixam lembrança. É necessário que deixe para saber que aquilo existe, né? Exato. Mas, na verdade, a maior parte de nós faz o seguinte, sai do corpo físico, logo após o sono, mergulha naquilo que lhe interessa. E o que lhe interessa é que é o problema. Isso. Né?
Você pode procurar coisas boas ou não. Depende como a sua mente vai passar. Isso é tão interessante que o irmão X, através de Chico Xavier, Aham, publicou esse livro, onde tem essa página Treino para a Morte, do irmão X. aham. Eu tenho a coleção toda do irmão X, porque por carinho comprei a toda completa. E esse trecho, então, eu peguei lá em cima, está no alto da estante, Uhum. e no final acabei esquecendo ele lá. Tá Mas eu certo. trouxe aqui, está escrito Treino para a Morte, irmão Tá X. certo. E nós vamos estudar, então, agora o temor da morte. Né? Perfeito. Que é interessante. Quanto mais pura a pessoa, mais tranquila ela enfrenta a morte. Né? Lembra, permita-me dizer, meu avô era profundamente católico. E ele era um homem muito bom, morava na cidade de Alegre, no Espírito Santo. E ele então é que enterrava os pobres, ele que todo dia, quando eu abria, ainda criança, a varanda, para sair para brincar na varanda do lado de fora, ele ficava olhando. Tinha sempre assim uma média de quase 10 ou mais às vezes, Uhum. de pessoas muito humildes. Ele Sei, era uma sei. pessoa de muitos bens, tanto assim é que ao casar da minha mãe, quando ele ofereceu para meu pai, o meu pai foi pedir o casamento da filha dele, que veio a ser esposa de minha mãe, ele disse assim, pois não, você vai casar, tudo bem, e nós vamos fazer a festa. Isso depois de uma série de coisas que seria complicado aqui apontar. Uhum. Mas, enfim, você tem uma ideia, ele disse assim, vou lhe dar uma ajuda. Uma ajuda, ele deu 5 casas para ele. Toma, 5 imóveis no dia do casamento. Grande presente, não é não? Que coisa boa. Pois é. Então, vamos ver o temor da morte. Isso. Ele era muito religioso, tinha sempre muita gente pedindo esmola na casa dele, sabe? Uhum. E ele era um exemplo extraordinário. Bom, Nove, então é a quatro, pergunta 941 de O Livro dos Espíritos. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? A resposta: falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres, se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Paremos por aí para analisar isso tudo. Veja só, não adianta a gente ameaçar as nossas crianças com o inferno, porque o inferno é uma contradição, gente. Pelo amor de Deus, um inferno eterno é uma contradição diante do próprio cristianismo. Como se pode ensinar isso diante de uma situação que você condena uma pessoa por um erro eventual para toda a eternidade? Não é possível. O atual Papa diz que em determinado momento, talvez, muita gente na igreja diz, isso eu respeito a opinião, foi citado, que um dia talvez Deus vai intervir para mudar isso aí, para ajudar esse pessoal. Não sei, nem ele, nem ninguém sabe. Agora, nem sabemos se essa afirmação que saiu em jornais, que isso seria correto. Mas, enfim, o que se quer dizer é o seguinte, a ideia de um inferno não é ruim, e até a doutrina espírita aponta, mas a ideia de um inferno eterno, não. Um inferno que parece eterno pode acontecer, mas a ideia de um inferno que é realmente eterno contraria a bondade divina. Exato. Porque se Deus sabe presente, passado e futuro, para que criou aquele elemento, aquele espírito, que ele sabe, porque Deus sabe presente, passado e futuro, sabe o que vai acontecer no futuro, para que criou? Você sabe que Não, vai... muito bom. Então, contraria o bom senso. Então, continuando. Vamos lá. Então, sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. No entanto, para aí. Olha quanta misericórdia há em Deus nos permitir que a gente volte à Terra para resgatar. Faz-nos lembrar aquela oportunidade que o Chico Xavier, já contamos aqui, mas vamos repetir. Chico Xavier, estando distribuindo alimentos Isso. em Uberaba, aí
chegou-se uma senhora, a explicação para mim e para meu filho, ele nasceu cego, Surdo, mudo. sem os braços, Isso. sofrendo muito, e agora chega a religião a dizer que ele tem que cortar as pernas. Por quê? Tem explicação para isso? Ele só, eu não sei, nem imagino. Mas vou pedir a Emmanuel, o guia dele estava com ele. E ele disse, vou pedir a Emmanuel já disse, foi verificar em minutos ele volta. E foi verificar com aquele, no mundo espiritual tudo é muito rápido. Ele foi ver, ele voltou e disse, não, tá certo, é isso mesmo. Certo como? Esse irmão suicidou-se nas 10 últimas vidas. Nossa, então mãe. agora, como castigo divino, ele nasceu sem os braços, para não tornar os braços suicidas, mas ele poderia, estava procurando um precipício para se precipitar lá. Isso. Nem isso se permitiu, foi cortado as pernas dele. Está na vida de Chico Xavier, posso trazer até o dia, a hora que foi dito. Entendeu? É a famosa reencarnação compulsória, né? Compulsória, exatamente. Você vem nesse, e que explica porque tantos irmãos nossos nascem nessa pureza, nessa tristeza, ou seja, não pode se movimentar, a doença do princípio ao fim. São pessoas que se suicidam sistematicamente. Exatamente, perfeito. Continuando, quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Que invenção terrível, velho. Uma Um lugar coisa- que queima, mas não consome, velho. Infligir pelo medo, Pelo né? medo, pela angústia, pela tensão, pela ansiedade, pelo desespero. Nossa, mas E a que pessoa coisa tentar horrível. suicidar, nem suicidar não pode, que não tenha morte para aquilo. É uma tortura que nem na Terra se imagina Não é, igual. É uma E, no entanto, se ensina. Uma Aí, coisa psicológica mesmo. Continuando. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança falo contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Olha que coisa interessante. Então nós podemos concluir aí, seu Gama, nesse último parágrafo, que o cérebro não foi programado para morrer. não. De forma nenhuma. Não. Porque automaticamente, quando nós nos desvencilhamos deste corpo físico, nós vamos com a nossa mente para um outro plano, de acordo com o nosso grau evolutivo, e ali continuamos toda a nossa evolução, aprendendo no plano espiritual e retornando através da reencarnação para colocarmos em prática aquilo que venhamos estudar no plano espiritual, seu Gama. A contradição disso aí é tão interessante. Tem uma frase, não sei se vou conseguir reproduzi-la exatamente, mas é o seguinte: a maioria das religiões ensina que a gente morre. O Espiritismo ensina que a gente Vive. desencarna. Ah, sim, desencarna. Você percebeu a diferença? Muita coisa. Porque quando você desencarna, você continua vivo do outro lado. Exatamente. Que o Não espírito- precisa ir para o céu nem para o inferno, você continua vivo para o outro lado. Tem uma energia dentro de você que sai daí, mas continua viva. Exatamente. Então, olha Que é a o próprio diferença espírito. fundamental. Achei lindo esse livro, Treino para a Morte, mostra isso do nosso querido irmão Chico. Isso. Então, ele diz o seguinte: a vida é tão perfeita, a criação de Deus, que ela evolui. Então, nós continuamos após a morte. Isso. Portanto, a morte para o cristão não é o fim, é apenas a desencarnação, deixa o corpo físico. Exatamente. É a volta do espírito ao seu lar. Sabe o que os homens dizem isso? Os cientistas dizem assim: isso é filosofia, não tem prova. Ora, não tem prova. Como é que você vai obter prova se você não pesquisa? Na própria Bíblia diz isso, né? Exatamente. Mas, seu Gama, nós estamos sim para a hora do segundo intervalo. Então, vamos lá. Certo? Então, pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Então, pessoal, voltando ao programa, ao terceiro bloco do programa Enfoque Espírita, tá certo? Estamos exatamente na pergunta 941 e que temos mais um trecho aqui muito elucidativo para lhes mostrar. Se não fosse, não estaria aí, porque a Isso. objetividade de O Livro dos Espíritos me impressiona. Quer dizer, as coisas que continuam devagar sendo assimiladas pela ciência, a própria ciência fala hoje que alguma coisa deve sobreviver. Sim. Como e o que não tenho noção, mas a doutrina espírita também não procura esse detalhe técnico, ela te mostra apenas o que acontece. Exato. Então a nossa superioridade nesse sentido de ensinamento nos mostra o que está a pergunta que eu gostaria que fosse lida, que é a 941. 982? 982, né? Que você vê, pode ler até antes, para que eles entendam melhor essa resposta aí. 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Olha o que diz a Vou resposta. repetir a pergunta para dar mais ênfase. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Ou seja, só vamos salvar se for espírita? Olha o que diz o Livro dos Espíritas. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Importante, só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Nossa Senhora, que maravilha. Então estou dizendo que qualquer religião, não tem problema nenhum, Não tá? é? Veja só, isso aí quando nós tocarmos mais objetivos, chegarmos lá, tem uma série de perguntas que ficam ligadas a ela, nós vamos Exato. falar. Mas agora voltemos lá A ao nosso estudo, 941. um pequeno trecho, mas muito importante. Isso. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra apenas gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. Importante agora, a moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Que coisa bonita. Então você vê que às vezes se fez no mundo todo, obras clássicas maravilhosas. Ou seja, fulano ama o outro fulano, do outro sexo, provavelmente, tudo certinho, mas aí ela vem a falecer. Isto. Ele, em vez de então de prestigiar aquele amor e fazer amor aos outros em virtude daquele amor que tinha, ele se suicida, rapaz. Você vê, isso é um ensino que leva a esse absurdo. Quer dizer, a pessoa vê, só tem essa vida, então não tem mais nada para eu fazer na vida, ela era tudo que ela me completava, então eu vou matar também. Aí ele entra num problema infinito. Nossa, de briga para resgatar. Que problema horrível. Que problema horrível, né? Pensemos em tudo, menos no suicídio, que não conduz a nada nem a lugar nenhum bom. Então, vai aí a sugestão, pessoal. Não pratiquem esse ato de forma nenhuma. Existem
setores governamentais e mesmo aqui fora que auxiliam exatamente a pessoa a não cometer este ato. É um ato contra a Deus. Não façam isso, gente. Então, passemos a 942. Não, é isso, não é isso? É isso, exatamente. Então, diz o seguinte: pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediças verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-lhe feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? A resposta é bem pequena, mas interessante. Há as que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Continua a comer assim mesmo para ir até o final. Realmente, não é isso? Eu gostaria de ver que nós estamos citando aqui, nesse comentário, temor da morte. Mas Temor agora, da então, morte. com perfeição, o senhor Allan Kardec abordou aqui, é claro que é sobre orientação espiritual, abordou aqui uma coisa chamada desgosto da vida, suicídio. E eu me permito contar para você, você deve saber, parece que já citei isso em outros lugares, eu tive a oportunidade, aí quando eu estava em torno dos 15 anos, de ir até a cidade de Alegre, onde eu nasci, Alegre, na cidade do Espírito Santo, muito querida por mim até hoje. Então, nessa cidade de Alegre, aliás, o aniversário dela é, creio que é dia 5 ou 6 de janeiro, eu nunca esqueço de fazer uma homenagem para ela, embora na minha casa. Uma homenagem à cidade de Alegre. Pois bem, nasci lá, mas vim para Petrópolis, e quando tirei férias naquela época, contar porque é o termo que nós vamos entrar aqui. Exato. Então, vê que me deu uma coisa interessante. Lá, eu fui à praia e fiquei na casa de minha tia em Marataízes. É uma praia muito bonita. Restrita muito aquele pessoal de Cachoeira de Itapemirim, Alegre, Vitória, etc., que vão lá. E aí, então, estando naquela circunstância, eu fui à praia, e da praia voltei e minha tia disse assim, amanhã eu vou na casa de um filho meu, que por sinal já faleceu, depois de adulto, e ele era bem mais velho do que eu, mas já muito bem financeiramente. Tinha uma criação grande, e mantinha leite, muita coisa. Bom, aí ele riquíssimo, eu fui à fazenda dele, levado pela minha tia. E ao chegar lá, fomos nadar. E eu tive, então, uma experiência de afogamento, em que eu lutei sozinho contra as ondas, porque eu não sabia que o rio tinha uma correnteza tão forte. Era um rio não muito largo. Aí, conclusão, eu enfrentei a morte, apaguei. Mas procuraram por ali, e viram o corpo passando no fundo, a água era limpa, mergulharam, tiraram, mas eu já não respondia. Levaram para ele chamava-se Rive, e até hoje, que Deus o tenha bem no mundo espiritual. Ele e outros mais, usando uma opção de pessoas, me fizeram ressuscitar. Essa é uma parte física que é fácil de contar. Soprava, apertava, fazia uma opção de coisa, eu voltei à vida. Mas interessante que o tempo que eu tive fora, eu encontrei com uma outra entidade que me levava à frente, caminhando por uma determinada rua, não sei porquê, esse detalhe não lembro, também não importaria lembrar aqui. E então, me lembro que vi dois seres, homens ou mulheres, não me lembro. As roupas eram parecidas, não me lembro nada da roupa, mas eu me lembro disso em torno dos meus 12, 13 anos. Me lembro que naquele ponto exato, um deles, o mais, que parecia mais, digamos, mais aquinhoado de qualidades espirituais, olhou, e o outro também olhou. Ali vem ele. Ele era eu. E aí, ele disse assim, que pena que ele veio, o mais atrasado, ele veio de fazer tudo que estava programado para ele. E a resposta foi a seguinte, perdão, esse é o restinho de gripe. Então,
Ele disse o seguinte, ainda dá tempo, olha só, ele veio, deu um passo, nunca tinha visto aquilo, assim, fazendo assim em cima do meu corpo, correndo as mãos, e subitamente eu acordei do outro lado. Aquilo me fez uma sensação de que a vida continua de maneira tal que, por mais que eu aprendesse que era o final, não tinha mais vida, eu tinha vivido aquilo. E você pode dizer para mim o que você quiser, eu tenho certeza, convicção de que a vida continua. Com certeza que sim. Tenho convicção, eu tive a miséria da minha vida, o sofrimento que eu podia alegar, nunca aleguei. Dou graças a Deus por tudo que passei, foi tudo ótimo na minha vida, estou eu aí inteiro, sem problema nenhum, feliz na vida, entendeu? Porque essa história de suicídio, ainda que não deseja que seja uma morte não prevista, mesmo assim, é melhor aqui embaixo, encarnado, feliz, e aprendendo. Cumprir. Nada de descrença, não. A coisa é verdade, absoluta verdade. Então vamos lá, desgosto da vida, suicídio. Tá? Tudo isso dentro da parte 4 de O Livro dos Espíritos. A pergunta 943. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Olha que coisa interessante, desgosto mas é da isso vida. Mesmo, é isso mesmo. Que coisa interessante. Eu me lembro de que vi uma pessoa que eu achava interessante, ele ficava na janela, família rica, e ele ficava na janela o dia inteiro. Imagina. Só se afastava para se alimentar e voltava para a janela. Exato. Então nós vemos aqui, seu Gama, que nós devemos sempre ter um trabalho para que não venhamos a cair nestes, entre aspas, desgostos da vida, para não venhamos a ter nem ociosidade, a falta de fé, porque cada um de nós está no grau evolutivo que lhe é próprio, não é isto? Cada um de nós está no estágio espiritual que lhe é próprio. Lhe é próprio. Então, nesse caso, se nós tivermos uma terapia ocupacional, nós não vamos ter, entre aspas, esses desgostos da vida, seu Gama? Não, pois é, exatamente. Então, nós não devemos aceitar de ficar sozinhos, lendo, meditando, essa coisa, não. Vamos colocar em prática o que pudermos. Claro. Né? Agora nós vemos na nossa sociedade, em Petrópolis, graças a Deus, e parte deles de outras religiões, ótimo, isso, também. Mas também da doutrina espírita se vê pessoas lutando para ter junto a eles, e tem equipes que distribuem alimentos, etc. Isto é o correto, é o bom. Quem puder, faça-o, independente da religião que esteja. Pois é. Então aqui tem mais uma nota aqui. Para aquele que usa das suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Olha que coisa, de acordo com as suas aptidões naturais. Qualquer psicólogo analisa isso. E vê, exatamente. se acredita, você vê como esse ensinamento é perfeito para todos nós. Exato. Tá? Então, Vec Miller, nós estamos chegando ao final do programa hoje. Infelizmente estamos aqui no final. Meus irmãos, pode ser que eu erre muita coisa. E com certeza erro mesmo. Às vezes em pensamentos, palavras, e até mesmo em obras que depois me arrependo quando tenho um determinado pensamento assim ou assado, que depois eu mesmo julgo que não foi feliz. Mas a verdade é que a doutrina espírita nos coloca diante da realidade da vida, mas com lógica, com conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A expressão não é minha, mas ela é verdadeira. E agradecemos a Deus a oportunidade
analisarmos aqui para o público em Perfeito. geral. Então, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras, às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos e também às quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Até a próxima semana. Vejamos como é importante essa frase, dentro do que ensinamos hoje, do que Chico Xavier disse. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.